Hey cristão, você sente que você não está vivendo a plenitude do que Deus tem para você? Você sente que está faltando o next level da fé? Bom, provavelmente você pode estar sendo vítima de grandes crenças limitantes no meio cristão que nos impede de viver a plenitude do que Deus tem para nós. Mas confira nesse vídeo quais são essas crenças e também como virar o jogo. Meu nome é Elis. Eu sou cristã ativa tanto na minha igreja local quanto na sociedade, formada em ciência e tecnologia e determinada a viver a plenitude do que Deus tem para mim. E claro, compartilhar com vocês também, para que vocês possam viver a plenitude do que Deus tem para cada um de vocês. Bom, voltando então para o tema principal do vídeo, que é grandes crenças limitantes do meio cristão. Começando então do começo, o que é uma crença limitante? Bom, uma crença limitante são pensamentos e opiniões que nós tomamos como verdade, só que esses pensamentos e opiniões exercem uma influência negativa na nossa vida. Uma crença limitante cristã são algumas verdades que nós tomamos no meio cristão, na igreja, que não necessariamente estão fundamentadas na Bíblia e que nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Então, fica aqui que a gente vai falar as dicas para vocês virarem o jogo e quais são essas crenças. Crença limitante número 1. A vida cristã é resumida à salvação. É muito comum as pessoas crerem em Jesus, se converterem, se batizarem e serem salvas. Só que isso implica em uma estagnação espiritual total. Por quê? Porque quando a gente simplesmente é salvo e para por aí, começa a levar a nossa vida de uma forma passiva, cristianisticamente falando, a gente para de crescer espiritualmente, de evoluir. Deus não te chamou somente para ser salvo, isso sim é a porta de entrada, é a essência, é a maravilha de sermos chamados por Ele. Mas Ele tem muito mais para você, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito que Ele quer te usar para cumprir nesta terra. Então, se você fica somente resumido à salvação e fica naquela sua bolha, porque se você fazer algo que extrapola muito, você tem medo de perder a sua salvação, ou de se corromper, ou disso, ou de aquilo, você perde a essência do que Ele mesmo disse, sede luz do mundo e sal da terra. Então sim, a gente tem que não só entender a salvação como um dom maior e como a nossa porta de entrada, mas que também nós precisamos viver a plenitude de Deus e viver o chamado que Ele tem para você. Para confirmar isso daí, eu quero te dar um embasamento bíblico que justamente fala disso. Paulo, quando ele escreve ao Timóteo, quando o Timóteo justamente aceitou o chamado de Deus, ele diz o seguinte, instruindo a Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará força no sofrimento. Foi Ele quem nos salvou, então salvação, porta de entrada, e nos escolheu, entramos, já estamos no caminho dele, para o seu santo trabalho. O seu santo trabalho, você pode entender isso daqui como um chamado, um propósito. Então perceba que a salvação é só a porta de entrada. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Então perceba que cada um de nós, assim como Timóteo, temos também um chamado, temos também um propósito, algo que nós devemos nos preocupar em crescer e evoluir e de fato viver esse chamado. Quando a gente fica preso apenas à salvação, a gente parece que coloca toda a nossa vida numa bolha em que se a gente extrapolar muito, a gente vai perdê-la. Ou que a igreja é simplesmente o nosso meio de proteção, o nosso lugar onde a gente tem que ficar ali, porque senão a gente se perde. Mas a gente tem que buscar crescimento para justamente descobrir o nosso chamado, seja dentro da igreja ou também fora da igreja, e viver a plenitude desse chamado em Cristo Jesus. Então, como virar essa chave? 2 Timóteo, esse versículo que eu li para vocês, do capítulo 1, do 8 ao 9, é muito essencial para você entender que você foi salvo, mas também foi escolhido e chamado para um propósito. Então já muda essa chavinha na sua mente. Crença número 2. Igreja é lugar de bênção, não de confronto. Parece que não, mas a gente internaliza essa opinião, porque não é
raro o tanto de cristão que deixa a igreja na primeira martelada que seu pastor te dá, no primeiro confronto que em amor ele te exorta. Por quê? Porque eles acham que igreja é lugar de você ser bem acolhido, é lugar de você receber bênçãos, é lugar de você viver a bênção pura do amor de Deus, onde tudo é o quê? É confortável, é lindo, maravilhoso. Quando nós também devemos entender que o amor de Deus, ele também é confronto em nossas vidas. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Então, se você é do tipo do cristão que está lá na igreja ou recebe de alguém que também é cristão uma palavra de confronto em amor para te exortar, para te fazer crescer, e você sente que o seu coração ficou ferido e você fica lá com uma ira santa achando que o irmão não entende da sua vida, que não sei o que lá, provavelmente você também está com essa crença limitante te impedindo de crescer espiritualmente. Em especial na nossa igreja, quando a gente é exortado, quando a gente é chamado a atenção, não é porque a gente simplesmente está sendo a carteirinha marcada, onde todo mundo olha pra gente querendo meter o pau. Não, se você está sendo exortado, muito provavelmente, em amor, na exortação em amor, é porque o seu pastor ou quem te exortou quer te ver crescer, quer que você entenda alguns princípios bíblicos, quer que você entenda alguns princípios espirituais, que é para você evoluir. E lembre-se sempre, né, eu vou até ler o versículo para vocês, que Deus, ele exorta quem ama. Da mesma forma, o seu pastor, o seu líder, se está te exortando, está te confrontando, está te colocando numa posição desconfortável, em que você aparentemente antes se sentia ferido, mas hoje vai entender com outros olhos, é para você crescer, é para você evoluir em Cristo Jesus. Então, goste, valorize dos confrontos. Eu gosto muito, 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 sou apaixonada pela minha igreja, porque nós temos muitas palavras de confronto, palavras que a gente sai dali refletindo. Não aquelas palavras de bênção pura, sem mistura, onde está tudo uma maravilha, mas palavras que nos permitem refletir, parar um minuto, revisar a nossa vida e crescer espiritualmente. E eu acho isso essencial na igreja de Cristo hoje em dia. Então, como reconstruir essa crença? Como reconstruir essa crença de que bênção pura sem mistura de Deus não é confronto? Cadê minha Bíblia? Ah, tá aqui. Minha Bíblia tá aqui. Vou ler para vocês algo que está escrito em Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 56 e... Versículo 56, ó. No versículo 6 ao 7. Do Senhor, não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos, pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Ou seja, se o seu líder, se o seu pastor em Cristo Jesus está te exortando, está te confrontando, não se sinta ferido. Não se sinta que isso é por causa de você. Não queira sair da igreja como fazem muitos. O pastor puxou minha orelha, vou sair porque, não vou nem citar as desculpas. Mas saiba que tudo isso é para você crescer. Deus exorta quem Ele ama. E o seu líder, o seu pastor, aquele que de fato tem comunhão com você em Cristo Jesus, se essa pessoa puxar a sua orelha de alguma forma, é porque ela te ama e também quer te ver crescer. Então aceite o confronto, aceite as exortações como um canal de bênção para a sua evolução espiritual. Bom, gente, o Morning JC fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para você. Se foi, dê o seu like da confiança, porque assim eu entendo que de fato esse vídeo está sendo bênção e eu produzo mais conteúdos assim. E se você lembrou aí de um amigo que também pode ser bênção na vida dele, pode ser edificante para ele, envia esse vídeo para ele também. E se você não é inscrito e gostou desse canal, se inscreve aí. Morning JC fica por aqui. Beijão!